Olá a todos, estou gravando esse vídeo aqui para a gente poder continuar o assunto sobre população. O assunto sobre população é um assunto extenso, né? Acaba que a gente tem que gravar vários vídeos, porque os vídeos são curtos, né? O objetivo é que vocês relembrem mesmo os conteúdos. Então estou gravando esse vídeo aqui para a gente falar um pouquinho sobre migrações. As migrações são movimentos de pessoas de um local para outro, tá? Essas migrações podem ser internas ou externas. Internas é quando ocorrem dentro do país, e externas é quando ocorrem de um país para outro, ou seja, as pessoas estão saindo, por exemplo, do Brasil, estão indo para a Itália, por exemplo. Estão saindo da Itália e estão indo para o Brasil. E nós temos dois conceitos importantes em relação a isso, que são os chamados imigrantes e os emigrantes. Os imigrantes, eles estão relacionados às pessoas que estão chegando ao nosso país, vindas de outro país. E os emigrantes estão saindo daqui e estão indo para outro local. Sempre pense no seguinte, o cara que é imigrante aqui, ele é emigrante de um outro local, tá? E o emigrante daqui vai ser imigrante em outro local. Hoje em dia, existe uma disputa, né, territorial nas fronteiras, que muitos países desenvolvidos não querem receber populações de outros locais. Uma das causas, por exemplo, da saída do Reino Unido da União Europeia, ou o desejo de saída, é essa questão dos refugiados. Muitos países europeus em crise, os do leste europeu, e eles começam a fazer parte também da União Europeia. Então, como tem a livre circulação de pessoas, o bloco permite isso, tem muita gente chegando nos países que fazem parte. Você pode circular livremente. E muitos países não querem receber esses imigrantes. E nós temos a questão dos chamados refugiados, que esses refugiados estão sim relacionados à questão da migração externa, a migração de um país para outro. Nós temos uma crise forte na África, não é só uma crise de doenças e de fome, tá? Falta de empregos e tudo mais, mas nós temos no norte da África uma ação forte do grupo terrorista Boko Haram, grupo islâmico. Então muitas pessoas são perseguidas e acabam tendo que fugir, tá? E tentam a chamada travessia lá do mar Mediterrâneo e acabam morrendo ali naquela travessia. Nós temos os países do Oriente Médio que vivem em constante conflito, tá? E também acabam gerando grandes massas de refugiados. São pessoas que estão indo de um local para outro simplesmente para fugir de uma guerra, de uma perseguição política, de uma perseguição religiosa. Então, esses são os refugiados. Em relação às migrações internas, é importante... Só um minuto. É importante que a gente tenha em mente que nós temos alguns tipos de migrações internas. Por exemplo, vocês foram privados, por causa do coronavírus, de fazer uma migração todos os dias, que era a migração de ir para casa e ir para a escola, de sair da sua casa e ir para a escola, ou dos pais de vocês de ir para o trabalho e voltar para casa. Essa é chamada migração pendular, que é quando você vai, mas você volta no mesmo dia, tá? Vocês saem de manhã e voltam no final da tarde, seja para ir para a escola, faculdade, curso, e os pais de vocês saem para trabalhar e depois voltam para casa. Essa é a migração pendular. Nós temos uma outra migração que é chamada migração sazonal, é uma migração por período. Eu viajo durante um período e depois eu volto para o meu local de origem. Tá? Essa migração sazonal ela é muito comum no corte da cana no interior de São Paulo, por exemplo, ou no Nordeste. As pessoas migram para poder cortar a cana, ficam lá durante esse período de corte da cana e depois voltam para os seus locais de origem. Tá? Isso é migração sazonal. Essa migração sazonal ela se confunde muito com a chamada transhumância, que é quando você tem uma movimentação relacionadas ao clima ou a questões ambientais, que você precisa mover os seus rebanhos, tá? Ocorre muito com os vaqueiros, tá? No interior do Brasil. Eles acabam tendo que sair do seu local de trabalho ou do seu local de residência para outros locais para que o seu rebanho não morra. Ou morra por causa de uma enchente, principalmente no chamado Pantanal Mato Grossense, que ali você tem áreas de enchente durante algumas épocas do ano, ou uma questão de seca, que ocorre também muito no sertão nordestino. Então você migra com os seus rebanhos e você acaba migrando com a sua família também. Então, mas depois de um período você volta. Por isso que acaba sendo chamado também de um tipo de migração sazonal. A transhumância é um tipo de migração sazonal. Tá? Nós temos também a chamada migração, que é chamada de êxodo rural, tá bom? Só um minuto, perdão. Que é chamado de êxodo rural. Esse êxodo rural é a saída do campo em direção à cidade. Tá? Esse êxodo rural é uma das causas da nossa urbanização brasileira, tá bom? Nossas cidades cresceram por causa desse êxodo rural.
mecanização do campo, falta de terras no campo, né? A concentração fundiária brasileira é enorme, então isso fez com que as pessoas tivessem que migrar para as cidades, tá? Nós temos também o chamado êxodo urbano, que é quando as pessoas voltam, né, da cidade para o campo, para o seu local de origem, que isso também acaba se confundindo um pouco com migração de retorno, né? Eu migrei para um local, não me dei bem naquele local e volto para o meu local de origem. Isso é chamado migração de retorno, tá bom? Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, tá? Fique com Deus e até a próxima.